Por mais que eu já tivesse há 3 anos na área do atendimento online, né, e precisando da internet para captar os meus clientes, eu ainda não tinha um método seguro. Eu não tinha uma coisa fixa ali que eu sabia quando os meus clientes iam chegar, né? E me demandava bastante essa questão de ficar muito em rede social, produzir conteúdo, tentar várias estratégias diferentes, estudei bastante sobre marketing digital, várias coisas. Mas eu ainda não me sentia segura, não tinha um método que funcionasse. Então eu não tenho mais nenhuma insegurança em relação à minha carreira. Nenhuma, né? Ele demorei 10 anos pra alcançar isso. Então, tipo, nossa, é muito, muito gratificante, assim, poder ter chegado nesse ponto depois de tanta preocupação, de tanto esforço, de tanto sacrifício, de tanta frustração e de Sim. tanto ver as pessoas ficando pelo caminho, né? Porque a gente vê muita gente desistindo da psicologia nesse caminho todo, né? E por não ter esse caminho seguro. Então, agora eu não tenho nenhuma preocupação em relação à minha carreira, em relação ao meu consultório, nesse aspecto, né, de insegurança Uhum. financeira. Não, não existe mais. Ah, Olá! Consegue me ouvir? Me ouvir bem? eu ouço bem, eu ouço super bem. Tá caindo aqui o Ótimo. mundo, vários raios, então talvez tenha algumas interferências, Ah, imagino. mas tá tudo certo. Ah, então tá bom. Joyce, para a gente começar essa live, super obrigada por estar aqui hoje. A gente fica super feliz. Eu queria pedir para você começar se apresentando, contar um pouquinho para o pessoal, né, quem é você, um pouquinho da sua trajetória. Tá bom. Bom, acho que eu que agradeço também poder ter essa oportunidade de estar aqui para compartilhar minha experiência, porque eu sempre acho isso muito rico, né? Muito bom. Bom, eu sou a Joyce, eu tenho 10 anos de atendimento em consultório, né? Os primeiros anos, os primeiros 7 anos mais ou menos aí eu atendi em convênio, né? E há 3 anos eu Uhum. comecei a atender online já, né? E trabalhando especificamente com os brasileiros que vivem no exterior, tenho feito esse trabalho exclusivo já há 3 anos. E Uhum. trabalho com psicologia comportamental, né? Desde que eu saí da faculdade, sempre foi o que me, me chamou, né? Eu acho que às vezes parece que é até um chamado, assim, né? Uma coisa que a gente conecta. E a psicologia comportamental é minha paixão, a área clínica tem sido minha paixão desde então, desde a faculdade, do finalzinho da faculdade. E é isso que eu tenho me Uhum. dedicado desde que eu me formei como psicóloga, já desde sempre trabalhando na área de psicologia clínica. Que bacana. Então, antes da pandemia, você já estava no mundo digital, no online, Já, já com esse. E você já tinha escolhido um nicho, né? Que era essa questão dos brasileiros que estão morando no exterior e todas as isso. inúmeras questões, né? Uhum. Em 2018, eu fui para Portugal, passei 6 meses lá e comecei a observar as necessidades desse público, digamos assim, né, dos brasileiros vivendo no exterior. E eu estava numa fase, estamos com Está interferência aqui. chovendo. Está Está chovendo, chovendo. tá chovendo um pouquinho. Então, lá em Portugal, eu já estava numa fase, né? Eu fui para lá já numa fase de querer mudar de carreira, de pensar em outras coisas para minha vida, estava me reorganizando, pensando ainda em novos caminhos que eu poderia escolher. E aí eu vi, Uhum. né, esse mercado, vi as pessoas passando, os brasileiros, né, sofrendo muito com todo esse processo migratório e tudo que envolve, né, essa vida no exterior, sem entender muito, né, Sim. a maioria sofrendo sem entender o que está acontecendo. E aí foi bem naquela Uhum. época que tava muito boom, assim, né? Que o CRP ia liberar de vez para todo mundo atender online. E estavam falando Uhum. muito sobre isso, tinha vários conteúdos sobre isso na internet. O próprio CRP estava fomentando várias coisas que ia fazer a liberação da resolução e tal. E aí eu comecei a acompanhar para ver, comecei a estudar sobre psicologia, né, voltada para imigração e tal, vi que tinha demanda, vi que era legal, e era um assunto que eu gostava, que eu me identificava bastante. E aí foi onde eu decidi que eu ia começar a trilhar esse caminho, né? E aí desde lá eu Uhum. já comecei e já comecei a trabalhar direto com os brasileiros que moravam no exterior. Que legal. Raios. Raios. Então já tinha um consultório, já tinha uma coisa um pouco mais estabilizada. E conta um pouquinho como é que você conheceu a gente e o que foi que chamou a atenção, por que você achou que talvez fizesse sentido trilhar esse processo do método independente e tudo mais.
Por mais que eu já tivesse há 3 anos na área do atendimento online, né, e precisando da internet para captar os meus clientes, eu ainda não tinha um método seguro. Eu não tinha uma coisa fixa ali que eu sabia quando os meus clientes iam chegar, né? E me demandava bastante essa questão de ficar muito em rede social, produzir conteúdo, tentar várias estratégias diferentes, estudei bastante sobre marketing digital, várias coisas. Mas eu ainda não me sentia segura, não tinha um método que funcionasse e que fosse eficaz o suficiente, que me trouxesse o retorno que eu esperava. Porque apesar de eu estar 3 anos nessa área, eu tentei várias coisas sozinha e tudo mais, eu ainda não Sim. tinha atingido o número de clientes que eu queria, ainda estava uma coisa meio que caminhando, assim, ainda não tinha conseguido consolidar a consultório. Então eu queria algo mais. E eu já estava nesse movimento assim de, já tentei tanta coisa aqui, né, no online, no marketing digital e tal, e ao mesmo tempo eu tinha essa coisa de, eu falava assim, gente, eu não quero ser 2 empregos, eu quero só atender meus pacientes, porque me dá uma sensação de tipo, ter 2 empregos, né, ser produtor de conteúdo e ser a psicóloga no consultório. Então, isso me gerava um pouco Sim. de descontentamento até e frustração, mesmo eu já estando numa carreira que eu gostava, que era muito promissora, que me deixava bem. Acho que cortou o microfone, eu não sei se ele Ah, tá. Se bateu ou alguma coisa não, assim, mas parece que desconectou e conectou. aqui. Parece um... Ah, então era isso. Acho que sim, voltou. Tá tudo certo. Ah, tá. Então tá. Desculpa. É... Acontece, né? Então, e aí Sim. eu tava apaixonada pelo que eu fazia, eu já estava realizada, mas Uhum. ainda Pela faltava, clínica. esse algo a mais para ter uma segurança e ao mesmo tempo poder consolidar esse trabalho, me sentir totalmente segura, né? E ter a demanda, enfim, que eu esperava ter do consultório, que ainda não tinha conseguido atingir o número de clientes que eu queria, apesar de estar 3 anos ali, né, no mercado, tentando. Uhum. E é curioso porque eu te conheci depois, né? Depois de já ter trilhado uma parte desse caminho, mas te conhecendo, eu imagino que você deva ter entrado de cabeça, né? Porque quando você chega para fazer o método, você é do tipo de aluna que vai lá, que anota, que olha, que volta, que fala, não, eu preciso rever isso aqui, vou esmiuçar isso aqui, qual que é o detalhe que a gente precisa ajustar, porque, né, vamos deixar os detalhes arrumados. Sim, E sim. eu imagino que tem uma questão também do quanto que esse gás às vezes é difícil de manter, né? Especialmente nas estratégias das redes sociais. Porque você fala, vou produzir conteúdo, vou fazer uma coisa, fazer outra, e às vezes o retorno que vem não é tão palpável, né? Exato, então era um desgaste muito grande, já estava meio cansada de tanta dedicação e não ter o retorno que eu esperava. Eu tinha um retorno, mas ainda não era o nível que eu esperava. E aí foi isso, assim, eu tava mesmo procurando essa estratégia. Eu até tentei algumas coisas sozinha, mas aí não funcionou, porque não tinha, né, o conhecimento técnico que precisava. Então não ficou meio truncado. E aí quando eu vi algum anúncio de vocês, eu não sei como vocês apareceram para mim no Instagram em algum momento É, a desse gente caminho, surgiu. exato. Em algum momento desse caminho vocês apareceram e eu comecei a acompanhar e comecei a falar, eu acho que é exatamente isso que eu preciso. Eu quero alguma coisa que me dê mais segurança, mais consistência e que eu não precise ficar, né, nessa vida de 2 empregos, digamos assim, né? De ficar tanto conteúdo e tal, porque eu já não me identifico tanto de ficar tanto tempo exposta, né? Era uma coisa que eu também não. Tudo bem, vim aqui fazer uma live, bater um papo é gostoso, a gente produz um conteúdo legal, a gente gosta, mas tipo, viver para exposição também é uma coisa que para mim não é o que conecta comigo, não sei que faz tanto sentido para mim, então eu tempo todo na exposição. E acaba Sim. tomando tempo também, né? De estudar caso, de cuidar do próprio consultório, de fazer outras coisas. Então, fica meio que uma dupla jornada, né? Nessa área. Você tem que produzir conteúdo, tem que pensar, né? Tem toda a parte de estratégia, tem todo um backstage, não é só botar a cara ali. Quando você vai pra lá, você tem que estar com tudo pronto, tudo preparado. Então, é muita coisa que envolve, né? É bastante trabalho. E eu fazia tudo praticamente assim sozinha, né? Teve alguns períodos que eu tive algumas pessoas me ajudando com algumas coisas, mas eram coisas mais simples. Então, demandava Sim. demais de mim. E aí não trazia o retorno que eu esperava. Então,
Aí você vai carregando aquela frustração, você oscila, né? Quero, não quero mais, tô cansada, vai dar certo. Agora vai. Não, não foi ainda. Então, a gente vai difícil, fica difícil Sim. mesmo manter essa constância, né? Essa consistência. Nossa, assim, com certeza. E acho que tem uma questão de uma diferença, né? De poder produzir um conteúdo porque tá com vontade, né? Produzir um conteúdo porque tá com vontade de compartilhar um conhecimento, alguma coisa, viu alguma coisa legal, pensou alguma coisa legal, etc. É diferente de, não, eu tenho que postar porque eu tenho que manter a constância, ou eu tenho que postar porque eu tenho que produzir um conteúdo, porque Sim, assim que os meus eu tenho que pacientes aparecer, chegam. né? Eu tenho que aparecer, né? Não necessariamente. Exato, tem uma diferença, né? E acho que Com o certeza. método, quando a gente vai falando, né, especialmente de o marketing de rede de pesquisa e poder aparecer para as pessoas que já estão procurando, ele dá um contorno nisso, né? Com certeza. Fica muito mais E me conta simples. um pouquinho como é que foi, enfim, o processo em si. Se teve alguma coisa que você não esperava, se era exatamente do jeito que você tinha imaginado, como que foi? Eu acho que foi bem mais do que eu esperava. Eu achei que seria uma coisa até É. mais simples, né? Mas eu achei que foi bem rico nos conhecimentos que vocês trazem em relação a como conduzir as coisas do consultório, toda aquela preparação inicial para receber o cliente, né? Eu acho que tudo isso foi muito rico também para mim. Apesar de eu já ter alguma bagagem em relação a essas coisas, mas eu acho que essa foi uma parte que me trouxe bastante segurança, novidade. Eu acho que essas foram as coisas que me surpreenderam, assim. A parte Sei. que. Eu acho que mais essa parte prática. E uma coisa que me surpreendeu muito, que eu gostei muito, foi quando a gente fez aquele dia da reunião, que a gente fazia os cálculos, né, para saber qual era o meu valor Sei, as ideal e tal. tabelas. Aquilo é maravilhoso, é verdade. Toda essa parte das tabelas e tudo mais, eu acho que ajuda muito a manter as coisas em ordem, a você ter clareza do que você está fazendo, do que está acontecendo, do resultado que você está obtendo, assim. E aí eu acho que aquilo Uhum. foi muito bom para mim também, poder olhar de uma forma mais consistente para o consultório, para a minha carreira, para os números, né, que eu acho que são importantes, que muitas vezes a gente acaba negligenciando alguns pontos ali, ou a gente tem gente que nem olha para isso, mas algumas vezes a gente olha de uma forma mais superficial. E aquilo para mim foi muito Uhum. importante, poder entender tudo que eu tinha que colocar ali em jogo, né? Tudo que eu precisava olhar e definir esse valor, que ainda me surpreendeu porque eu estava meio insegura com o valor que eu queria. E aí eu É. descobri que eu podia cobrar mais, e aquilo me deu uma segurança assim que é Uhum. uma coisa que eu nunca senti antes, assim, sabe? De poder falar com a maior tranquilidade do mundo, é esse o meu valor, é, esse é o valor do meu trabalho, e as pessoas. E eu consegui lidar se tem alguma resistência de alguém ou não, e também muitas vezes nem ter que lidar com essa resistência. Então foi muito Uhum. legal. Eu acho que isso foi uma parte também que foi muito boa para mim, de poder me sentir mais confiante, mais segura com o valor que eu acho justo, né? Ser cobrado pelo meu trabalho, pelos É. resultados que eu consigo gerar na vida das pessoas. É bastante interessante isso que você vai falando, porque acho que tem um ponto, e né, você começa a live falando de, bom, parecia que eu tinha meio dois empregos quando eu resolvi me dedicar para a clínica, né? Sair dos convênios, vou ter um consultório particular, e tinha uma produção de conteúdo, e tinha o consultório em si, etc. E muitas vezes, nesse meio de outros empregos, tem pessoas que têm o CLT, tem pessoas, enfim, Sim, perde um pouco esse âmbito do quanto que o consultório também é uma empresa, né? sim, Também precisa fazer conta, também precisa entender quais que são os investimentos que estão sendo feitos no consultório, qual que é a perspectiva de crescimento, de planejamento, para onde a gente está querendo levar isso aqui. E eu acho que esse é um ponto que às vezes é bastante importante, e tanto eu quanto a Ellen, a gente muitas vezes vem aqui no Instagram conversar, falar sobre as coisas, e as pessoas vêm muito querendo saber sobre o marketing certeiro. Como é que funciona o marketing de rede de pesquisa, porque eu quero fazer com que as pessoas cheguem, etc. E a gente falou, olha, isso é importante, mas o resto também é. Porque se você não tem confiança, se você não entende qual que é o valor do seu trabalho, provavelmente você vai construir um consultório que não é exatamente o consultório que você quer estar em 5 anos, né? exato. Sim. E se você não sabe Tem um... receber esse cliente, não adianta ele chegar, porque não é o cliente chegar.
Porque chega, aparece um monte de gente perguntando qual é o preço da sua consulta. E aí, o que você vai fazer? Você sabe conduzir? Você sabe vender o seu trabalho? Eu acho que esse é um lado importante também que a gente pede, né? E realmente, eu Sem acho dúvida. que entender esse lado, se ver como uma empresária, uma empreendedora, alguém que tem um negócio, né, foi determinante. Eu saí de uma das nossas sessões da mentoria já direto para a contabilidade, falando com a moça da contabilidade que eu conhecia, que já resolveu algumas outras coisas para a gente aqui em questões familiares e tal. E aí eu já fui direto para ela, já fiz, já setei, já abri a empresa, já comecei a organizar as coisas. Então, foi determinante nisso também, porque eu ficava nessa, tipo, eu tenho que resolver isso, eu tenho que resolver isso. Mas não ia tanto. E aí depois daquela sessão de, né, vamos entender o seu consultório, vamos estruturar as coisas, tem que funcionar assim, tem que ser assado. Trouxe uma clareza que a gente não consegue achar, descobrir, conhecer sozinho. É muito difícil. A gente sai um psicólogo, né, de uma faculdade, e daí você vai para uma pós para aprender a atuar de fato, mas esse conhecimento do dia a dia, da prática, do que você precisa para ser um profissional, né, que está bem posicionado, totalmente regulamentado e com todos os detalhes funcionando bem, todas essas coisas, é difícil a gente saber, a gente entender como é que as coisas funcionam. Então, isso para mim também foi muito importante e já consegui resolver tudo, né? Isso foi um lado também muito bom. Sim, e acho que é interessante porque a gente tem diferentes momentos, às vezes, né? Tem um processo de auto-autorização, né? De falar assim, não, é isso mesmo, é o meu consultório, eu vou cuidar dele, eu entendi, eu vou levar isso aqui a sério, né? É nisso aqui que eu quero que cresça, né? E do quanto que, às vezes, o que acontece é de que a gente já tem o desejo de fazer isso, mas a gente não sabe muito como, né? Porque as ferramentas que muitas vezes dão na faculdade é muito focado no caso clínico, né? Ou na estrutura, na construção, na pontuação que a gente vai fazer, e essas outras coisas às vezes ficam meio soltas, dá quase a vergonha, assim, falar, mas você vai falar de dinheiro? Você não está fazendo isso por que você gosta da Por amor. profissão? Você ajuda as Por pessoas. amor? Olha só, né? E, enfim, acho que a psicologia tem isso, né? É quase uma confusão com padre. Assim, fala, não, é padre que não paga para confessar. A gente faz outra coisa, é outro trabalho. Outra coisa. Bem por aí. E Joyce, me conta, o que você achou que foi assim uma das partes mais desafiadoras? Assim, você falou, cara, foi difícil, ou difícil de entender, ou difícil de lidar, que foi um desafio. Eu não senti isso, eu acho, na verdade. Eu acho que eu senti mais a pressão de coisas externas que estavam me atrapalhando em conseguir me empenhar o quanto eu queria, né, na mentoria, porque eu tive lá meus percalços no meio do caminho que estavam me atrapalhando a conseguir colocar em prática. Eu não senti isso, eu senti muita leveza. Eu acho que eu tava. Eu acho que eu cheguei pronta, sabe, para essa mentoria. E ela veio assim e foi muito fluido. E tudo que vocês iam falando, eu fui entendendo, eu fui conseguindo implementar. E se tinha alguma dúvida, eram coisas simples que ficavam e que vocês conseguiam sanar em seguida. Eu não senti isso, eu senti que foi tudo tão claro e tão simples, tudo passado de uma forma tão simplificada mesmo, sabe? Que eu não senti esse peso de, nossa, e agora? Como que eu faço com isso? O que eu vou fazer? Nossa, isso aqui eu não sei se eu vou dar conta, sabe? Eu acho que foi uma coisa que, pra mim, eu senti com fluidez, assim. Todo o processo da mentoria, todo o aprendizado que eu tive, as coisas que eu fui implementando. Né? No começo, consegui né, entender aquele movimento de montar o site, as informações importantes, selecionar as coisas, me entender também como quem sou eu, o que, que eu preciso mostrar para as pessoas de mim, né, para que elas queiram estar comigo. Eu acho que isso é um pouco desafiador também, mas como eu já tinha um caminho de posicionamento na internet, de produzir um pouco de conteúdo, já entendia um pouco mais dessas coisas, no fim eu acabei encontrando um caminho também, né? Mas eu senti Sim. realmente, de fato, natural, assim, foi muito fluido, foi acontecendo e cada sessão foi indo bem, eu fui conseguindo resolver. Legal. Eu não senti mesmo, assim, algum desafio que foi tão absurdo, assim, que eu tenha me gerado até esse pensamento, tipo, nossa, que desafio, e agora? Não, eu achei que foi tudo coisas que eram desafios alcançáveis, assim, e coisas que estavam fluindo, passo a passo. Sei.
dava para fazer, dava para alcançar. Exato. Era tudo muito alcançável, atingível. Porque eu acho que o conhecimento vem de uma forma tão simplificada, e vocês dão tanto modelo, ideias, material, que fica muito simples, assim, sabe? É muito fácil. A orientação vem muito completa, eu acho, quando a gente faz a mentoria. Então, você sai daquela mentoria com uma clareza muito grande de quais são os próximos passos. E aí você entra lá, né, no sistema, tem todo o passo a passo que você tem que fazer. É tudo muito simplificado, assim, é muito assim, segurando na sua mão para você dar cada passinho, sabe? Então não se torna uma coisa maçante, difícil, preocupante. Eu achei que foi tudo muito. Vocês conseguiram pegar o conhecimento e trazer, diluir ele de uma forma realmente muito didática e simplificada, onde a gente olha para aquela orientação e entende com clareza e facilidade como executar e consegue já botar em prática logo em seguida, assim. Então não me pareceu realmente muito desafiador. Eu não tive esse sentimento em nenhuma etapa, assim, nada que tenha se destacado no mercado. Ai, que bacana. Eu estava conversando com a Ellen outro dia e do quanto que às vezes alguns mentorandos, alguns alunos que têm um pouco mais de receio e um pouco mais de dificuldade, muitas vezes é mais pelas barreiras internas, né, as crenças limitantes, assim, ai, não, eu não vou saber mexer nisso, eu não sei mexer em tecnologia, eu não sei fazer um site, eu não vou conseguir. E do quanto que às vezes a pessoa, né, se impede até de tentar. E eles falam, olha, mas talvez se a gente for tentando devagar, né, quase como uma piscina entrando aos poucos na água, a gente consegue, né? Porque tem uma lógica, muitas vezes, de falar assim, não, eu vou contratar alguém, eu vou terceirizar, eu vou fazer outra coisa. E o que a gente observa é que às vezes, quando a gente fica na mão de outro profissional, não é tão cuidadoso. Né? Não é da mesma forma, não é o mesmo resultado de que se a gente tivesse se debruçado ali e feito do nosso jeito. O meu site, por exemplo, cada letra que consta ali fui eu que escrevi, né? Então, assim, eu me baseei, vocês trouxeram modelos de alguns, eu fui ler, fui pesquisar, fui dar uma olhada em várias coisas. Mas eu produzi todo o conteúdo que estava ali, né? No meu caso, eu não precisei, eu botava na massa, mas meu namorado que me ajudava, porque ele, né, ele é desenvolvedor, então ele foi fazendo comigo e tal. E aí, mas eu peguei papel, assim, folha mesmo, desenhei a página do site, como que eu queria que fosse, de acordo com aquilo que a gente já tinha conversado. Eu desenhei mesmo, assim, botei o quadradinho, ó, nesse quadradinho aqui, é isso aqui, esse aqui, esse aqui. E fui montando tudo, né, pautado naquilo que a gente começou, e aí ele conseguiu entender, conseguiu fazer. Que eu acho que tem esse olhar também, eu acho que vocês passam detalhes que são importantes, que fazem a diferença na distribuição do conteúdo dentro do site, onde vai cada coisa. Tudo tem um sentido para estar naquele devido lugar, que é uma coisa que se você terceiriza por si só, eu acho que não vai trazer o resultado esperado, entende? Nem sempre a pessoa vai conseguir entender essas minúcias que são muito importantes para o nosso caso como psicólogas especificamente. Então, eu acho que só terceirizar por si só nem sempre vai ser legal. E tem esse ponto, eu acho que não transmite a sua essência, né? Eu acho que o que faz o resultado chegar também aparece lá pro fulano, mas o fulano tem que olhar aquilo e tem que se identificar comigo, com o que ele tá lendo ali. Se qualquer um escreve qualquer coisa, né, conteúdos genéricos, digamos assim, eu acho que não traz essa conexão com a pessoa. E aí a pessoa talvez não venha para você, talvez ela clique lá, ela entre, não veja, mas ela não necessariamente queira fechar com você. Então, eu acho que esse ponto é muito importante também. Eu acho que a gente se debruçar sobre esse trabalho, entender o que eu quero falar, qual é a mensagem que eu quero transmitir para esse cliente que está chegando. Então, não só pegar um copia e cola ou fazer alguma coisa dessa forma. É a oportunidade que eu tenho de transmitir quem eu sou, os meus valores, o que eu acredito. E aí o cliente já vem comprado, praticamente, né? Porque ele lê, ele se identifica e fala, nossa, já te conhece, já te conhece. Você escreveu isso pra mim. Exatamente, é bem isso. Nossa, você escreveu isso pra mim, eu adorei você, né? E eu quero que seja você, assim. Então eu acho que traz esse ponto de acolhimento,
essa pessoalidade, digamos assim, né? Tipo, é uma coisa mais pessoal, a pessoa olha e se conecta com você. E se você transfere isso, generaliza, as pessoas não vão conseguir transmitir a sua essência no conteúdo que elas colocam lá. Sem dúvida, sem dúvida. E é isso, né? O nosso trabalho, enfim, até da área da saúde como um todo, ele é baseado numa relação de confiança. Né? Eu preciso confiar na pessoa que está ali, porque senão não dá nem para dar o primeiro passo. Exato, é verdade. Verdade. A Ellen tá falando aqui, né, sobre ficar na mão dos outros profissionais. É difícil. Eu fiquei na mão do meu namorado, já foi difícil. Eu já Deixa pensei, eu ver o que você tá fazendo. Eu devia ter feito aquela aula do Wix e eu mesmo fazer esse negócio, sabe? Assim, tive alguns momentos que eu tive esse pensamento. Então, eu até repensei, assim, em alguns momentos. Eu falei, cara, eu devia ter feito tudo eu mesma mesmo. Do jeito que as meninas orientam, talvez tivesse sido mais fácil. Mas, claro, no fim deu tudo certo, o resultado está sendo ótimo. Funcionou. Tá funcionando. E conta um pouquinho, Joyce, como que foi o depois da monitoria, né? Porque tem um processo da gente fazer toda uma preparação, né? Pensar no consultório, pensar na recepção, pensar em estruturar o site, a campanha, etc. E como que foi depois quando a gente deu o play? E como tem sido depois desde então? O play pra mim foi fantástico. Eu fiquei muito feliz, porque os meus resultados acho que foram muito acima até do que eu tava esperando, né? Primeiro que eu já consegui cobrar mais do que eu tava pensando em cobrar, e super segura, super feliz com isso. E aí as pessoas começaram a chegar, e muitas pessoas nem questionavam o valor, porque o valor estava transmitido no site, o valor estava transmitido na maneira que eu abordava, né? Essa pessoa e conduzia essa conversa de fechamento. O valor estava transmitido no material que a gente entrega, no portfólio, todas essas coisas. Então, a pessoa vem mais decidida, né? Eu acho que essa é a diferença. Não é uma pessoa curiosa. Poucas vezes vem gente curiosa, a maioria das vezes vem pessoas que realmente estão interessadas, né? E a maneira como você vai conduzindo vai fazendo com que aumente a probabilidade. Então foi muito incrível, assim. Eu tive clientes que eu tive que dispensar porque o horário era incompatível com a disponibilidade que tinha na minha agenda, e não porque a pessoa não queria fechar comigo, né? Porque o horário dela não batia com o meu. E aí foi muito engraçado, porque assim, em 2 semanas eu fechei minha agenda, cobrando acima do que eu estava esperando que eu ia cobrar, né? E ainda eu comecei a distribuir clientes para os meus amigos, assim. Eu tenho um grupo que a gente faz supervisão junto, e eu comecei a dividir os clientes para eles, comecei a passar os clientes para eles, porque começaram a chegar pessoas que não tinham compatibilidade com a minha agenda, e enquanto eu não fechei esses pontos, eu fui distribuindo os clientes para as pessoas, assim. E foi muito legal essa experiência, assim, também, de poder, né, levar para outras pessoas, dividir. Foi muito legal. Então, foi muito bom. E depois, continua, né? Eu acho que fechei muito rápido depois daquelas 2 semanas. Depois surgiu uma nova vaga que eu não estava esperando, uma cliente que precisou parar. E aí, eu acho que acho que menos de 1 semana também a vaga ficou. Aí eu coloquei de novo minha campanha para rodar. E aí, menos de 1 semana também já preencheu de novo a vaga. Então, hoje eu me sinto super segura de conseguir. Quando eu quero cliente novo, eu sei o que eu tenho que apertar os 3 botões e eles começam a chegar. Até essa semana foi muito engraçado. Semana passada eu falei com uma amiga minha que ela é terapeuta, mas ela não é psicóloga, ela é dessas outras terapias complementares. Holísticas. E aí foi muito engraçado. Eu falei pra ela, e aí, como é que tá, né? A gente se conheceu no caminho do marketing. E ela, tá meio devagar. Assim. Eu falei assim, eu preciso falar com você, eu descobri a mágica. Eu achei! Eu descobri a mágica! Nossa, eu preciso te passar isso, descobri a mágica, você tem que falar com essas pessoas. Vai dar certo pra você também e tal. Então eu sempre fico, né, indicando pra todo mundo e tal, porque realmente funcionou muito. E é essa sensação que eu tenho, assim, tipo, é uma mágica agora, né? Porque depois que você passa por todo o processo, que já tá tudo tranquilo e estruturado, é muito simples, né? O que você precisa fazer para manutenção do consultório, para manutenção dos seus clientes. É muito simples, muito rápido. E agora mesmo eu não estando com as minhas campanhas ativas, só essa semana, né, tá, que a gente deixa rodando, né, com investimento pequeno.
Mínimo. Na última semana eu já dei 3 não, porque eu não tenho horário na minha agenda. Eu acho que essa é uma coisa que sempre surpreende a gente, porque é isso, né? Quanto mais tempo, quando você tá com as coisas configuradas certinhos, o site tá certo, tudo tá alinhado, né? A performance só vai melhorando, né? Sim. Então, a gente já teve, enfim, cliques de 20 centavos, R$ 1. Você fala, como que as pessoas me acham? Meu Deus, eu não tenho horários, eu estou de férias. É só para não pausar essa campanha, né? Mas eu não tô no momento de receber e as pessoas chegam, né? Você fala, mas você não tá entendendo. E acho que tem uma coisa que você falou que é bem importante, que é a questão da segurança, né? Porque muitas vezes o consultório é visto como esse lugar do tipo, se as coisas estão bem agora, mas amanhã pode ser que não. Da imprevisibilidade, né? Como é que você faz planos? Como você faz planos a longo prazo? Como que você se compromete sendo que você nunca sabe o que pode acontecer? Começo de ano, né? Essa época a gente normalmente, quando no consultório convencional, se tem uma queda significativa, o pessoal quer ir férias e alguns não votam e tal. E agora eu não tenho mais essa preocupação. Eu continuei trabalhando normalmente, consegui pegar clientes novos nessa época, que normalmente é a época que dá uma queda no consultório. E então é essa segurança mesmo, total. Você não tenho mais esse sentimento de instabilidade, de eu não sei o que vai ser do meu consultório, da minha vida financeira, da minha carreira. Eu não tenho mais esse sentimento. Eu tenho o sentimento de realização, assim, eu alcancei o que era esperado e eu posso viver tranquila, sabe? Eu posso fazer, estabeleci, eu fechei minha agenda, mas eu fechei minha agenda porque com os horários que eu quis que tivesse na minha agenda, no dia e no horário que eu quero atender, no dia e no horário que eu quero trabalhar, com o tanto de horas que eu quero trabalhar na minha semana, né? Sendo bem remunerada por isso, e eu me sinto totalmente segura, não tenho nenhuma preocupação mais. Eu sei que, tipo, se eu vejo que um cliente está dando sinais de que tá ficando mais disperso, que tá dando sinais de que talvez vai deixar o tratamento, que a gente sabe que isso acontece. Ou vai dar alta, né? Tá Se ótimo. eu tenho alguém para dar alta, eu não tenho zero preocupação, tipo, nossa, eu vou perder um cliente, o que eu vou fazer? Né? Nossa, tem 2 clientes querendo sair, o que eu vou fazer? Meu cliente tirou férias no final do ano, porque ele quis, e ele me pagou pra não perder o horário. Porque eu falei pra ele, eu não tenho mais horário disponível, eu tenho pessoas esperando para ser atendida por mim. Eu não vou deixar um déficit na minha agenda, no meu consultório, porque eu tenho um planejamento financeiro. Então, eu não posso deixar um déficit no meu consultório só porque você quer tirar férias. Então, assim, né? Claro que eu não falei com essas palavras, mas assim, eu tenho planejamento agora. Eu sei o que o meu consultório tem que render. Então, eu sei também que eu não vou ficar dando desconto para todo mundo. Eu sei os valores que eu preciso ter, né? Como que o consultório precisa estar rodando ali bonitinho para eu atingir os números que eu espero. Eu tenho um planejamento, eu tenho um negócio. Então, isso é muito legal. Você tem essa confiança. Nossa, o cliente vai tirar férias e vai pagar para você ficar, né? Claro, você pode estudar o caso dele, você pode fazer algumas outras coisas também no consultório nesse período. Mas é isso, a pessoa quer tirar férias e você tá tranquila. Entende? Então, eu não tenho mais nenhuma insegurança em relação à minha carreira. Nenhuma, né? E demorei 10 anos pra alcançar isso. Então, tipo, nossa, é muito, muito gratificante, assim, poder ter chegado nesse ponto depois de tanta preocupação, de tanto esforço, de tanto sacrifício, de tanta frustração e de tanto ver as pessoas ficando pelo caminho, né? Porque a gente vê muita gente desistindo da psicologia nesse caminho todo, né? E por não ter esse caminho seguro. Então, agora eu não tenho nenhuma preocupação em relação à minha carreira, em relação ao meu consultório, nesse aspecto, né, de insegurança financeira. Não existe mais. Tem, né? Tem um controle de fluxo. E achei que você falou uma coisa também bastante importante, que é, para além do controle do fluxo dos pacientes, né? Quando é necessário, se precisa substituir, enfim, tem um jeito de fazer as pessoas chegarem, mas para além disso, tem um controle de tempo. Né? Quanto tempo eu quero trabalhar? Não é uma coisa assim, tipo, todo mundo que chegar eu tenho que aceitar a qualquer preço que vier, porque, né, se eu disser não para essa pessoa, sabe-se lá quando vai chegar a próxima. Exato. Não tem nenhuma preocupação, né? Eu tive pessoa, igual como eu falei,
Eu encaminhei clientes que queriam pagar o valor que eu cobro integral para outra pessoa, simplesmente porque eu não queria trabalhar naquele horário que aquela pessoa queria que eu trabalhasse. Eu mandei para outro colega. Então, assim, porque eu determinei que aquele horário não trabalho. Então, você pode. Que bom que você está disposto a pagar pelo valor integral do meu trabalho, mas mesmo assim, né, não vai rolar. Então, eu. Sim, essa não é a única variável, né? Exato. Também tem tempo para olha, outras coisas. mas imagina que liberdade você poder fazer isso, né? Quando a gente pensa na realidade de consultório, você tem uma pessoa querendo pagar seu valor integral, você dá o luxo de dizer, não vou trabalhar nesse horário, pô, eu vou te mandar para outra pessoa, eu acho que é o ápice, né, do consultório. O ápice. Nossa, já e eu atendi ainda não muitas tava com a agenda, noite. exato, eu ainda não tava com a agenda fechada, mas a demanda tava vindo, eu tava vendo que eu ia chegar onde eu queria, então eu não precisava desesperadamente aceitar as pessoas que vinham só pelo fato, né, de meu Deus, e agora o que eu vou fazer depois? Então, minha vida é tranquila, é segura, minha carreira, minha vida profissional tá tranquila no sentido de eu tenho meus horários muito bem determinados, eu consigo uma coisa que eu acho muito boa para o consultório eu tenho horários disponíveis para os meus clientes que viajam, para os meus clientes que trabalham em turnos, para os meus clientes que às vezes têm um imprevisto e não conseguem comparecer no horário deles. Se você entope sua agenda até a boca e sem, sem nenhum tipo de fugiu a palavra agora, mas tipo, de flexibilidade, mesmo, né? você não consegue, sabe? Não consegue, difícil. Eu tive uma cliente que, quando ela começou comigo, ela viajava muito, então eu tinha que atender ela em turnos, eu tinha que atender ela em fuso horários diferentes. Sim. Nos primeiros 3 meses eu atendi ela em 7 países diferentes. Então, cada dia, cada semana ela estava em fuso horário diferente. Então, eu não conseguia sempre manter aquele horário para ela fixo, né? E você só consegue fazer isso se você tiver um planejamento financeiro do seu consultório. Porque se você pegar qualquer valor, você precisa entupir todos os horários possíveis que você tem. E aí, quando alguém precisa de um atendimento especial, digamos assim, diferenciado, né? Você não consegue oferecer. E isso, eu prezo por isso também. Uma coisa que eu prezo muito pelo meu trabalho é oferecer um atendimento de excelência. E eu acho que passa por essa flexibilidade. Todo mundo tem seu dia e seu horário fixo comigo. Mas tem alguns que tem períodos da vida que precisam de mais flexibilidade, eu consigo dar esse suporte para os meus clientes, né? Sem precisar, sei lá, atender de madrugada, de noite, de manhã, porque eu tenho os fusos horários, né? Que é uma demanda um pouco específica também, né? Mas mesmo assim, eu consigo trabalhar no horário comercial do Brasil, tendo cliente do mundo inteiro, de todos os lugares, porque eles se encaixam na minha agenda, eu não tenho que me encaixar na agenda de ninguém, né? Então, isso é muito bom. Nossa, e tem uma liberdade muito grande de poder assegurar a qualidade do seu trabalho, né? Porque às vezes a gente faz essa troca, né? Você fala, não, então tá bom, eu vou tentar fazer todo mundo caber, eu vou, né, o valor que for, o horário que for, o tempo que for, a quantidade que for, e às vezes a gente não percebe, mas quem paga a conta é a qualidade do trabalho, né? Porque se você atende, sei lá, 8 pessoas, 10 pessoas, 12 pessoas num dia só, eu tenho muita dó da última pessoa que você vai atender. A escuta assim, já não é a mesma. Né? Quando eu trabalhava em convênio, eu comecei a sentir esse peso. E foi por isso que eu resolvi que eu precisava dar outro rumo na minha carreira. E aí eu dei um pause e falei, eu vou repensar minha vida e vou ver o que eu vou fazer. Mas eu sempre fui apaixonada pela clínica. Mas eu sentia muito esse peso, a gente não consegue dar conta. Se a gente tiver que ter muita gente para atender, cai muito a qualidade do serviço. Eu lembro que eu saía às vezes do consultório, eu ia para casa de carro, e às vezes eu nem o som eu ligava, porque eu não queria ouvir mais nada. Eu ficava um tempo em stand-by, assim, de tipo, parecer que eu tava desligada, assim mesmo, porque você absorve tanta informação o dia inteiro que chega uma hora que te desgasta, que cansa. E eu não gosto disso. Eu gosto de poder ter um atendimento. Meus clientes falam assim, cara, você lembra de coisas que nem eu lembro mais, que eu te contei. Você lembra dos detalhes das minhas histórias. Por quê? Porque eu não atendo 800 pessoas. Eu atendo algumas pessoas que eu selecionei. Então, eu consigo fazer um trabalho de excelência.
eu consigo ser muito cuidadosa com os meus clientes, eu consigo estar atenta aos detalhes do que está acontecendo na história deles, na vida deles, do que eles estão vivendo, e como eu vou trazer isso, eu consigo estudar o caso deles, né? Eu consigo ter tempo e dinheiro para fazer a minha supervisão, o que é extremamente importante, que eu acho que aumenta muito a qualidade, né, do nosso trabalho. Então, eu acho que é muito rico também, sabe? Não é só ter um monte de paciente, sabe? Eu acho que é você poder ter qualidade de vida. Eu acho que a gente trabalha com saúde, a gente trabalha com saúde mental, a gente passa o dia inteiro no consultório falando para as pessoas como elas têm que gerenciar o estresse, como que essa vida, né, e essa rotina e tal faz mal para elas. E aí, eu acho que poder construir isso, sabe? Eu acho que é sensacional, assim. Sim, com certeza. Tem uma pergunta aqui da Pótira, perguntando de qual que é a quantidade ideal de pacientes. E acho que isso vai um pouco de encontro com o que você estava falando, de que depende também do seu momento, né? Se você está só trabalhando no consultório, você vai ter uma quantidade ideal de pacientes que faz sentido para o seu cotidiano, diferente de se você estiver fazendo uma pós-graduação e trabalhando no consultório. Também diferente se você tiver 2 crianças pequenas e trabalhando no consultório, né? Sim, também diferente, né? Então tem uma questão de que a quantidade precisa fazer sentido no seu cenário. Mas né? Não tem uma regra. Na minha experiência, o que eu sinto é que mais de 6 por dia não é bom. Eu acho que 6 por dia é bem bacana, porque você consegue levar a sua vida com calma, ir trabalhar, você consegue ter qualidade de vida, você consegue ter tempo para estudar os casos, você consegue ter um respiro, uma pausa, às vezes, né, dos atendimentos, e você consegue se dedicar a outras coisas também, ter mais qualidade, porque eu sinto que, assim, mais do que isso, é muita informação, é muita coisa, e você vai perder coisas pelo caminho, né? Porque quando a gente sobrecarrega demais de informação. Gente, não é fácil ser psicólogo, não é fácil cuidar da vida das pessoas e ajudar elas a resolver os seus conflitos, as suas dificuldades. É bastante desafiador esse trabalho. E acho que ele requer muito cuidado, muita atenção. Então, eu acho que mais do que isso, eu já cheguei a atender 18 por dia, assim, com tranquilidade no convênio. Mas eu acho que mais de 6 hoje, eu não aceito de jeito nenhum. Mas não era de 1 hora a sessão, não, era né? de não tem tempo. Não, eram sessões de 30 minutos. E aí eu tinha um período no consultório, um período em outro lá. E aí, tipo, quando ninguém faltava, era desesperador. Mas. É uma reza, né? Por favor, falte, alguém falte. A gente já vai considerando que alguém falte, né? Porque o dia que ninguém falta, você quase morre. Mas assim, eu acho que 6 é bem bacana. Você consegue fazer bastante coisa, consegue construir uma renda boa para você também, e ter uma vida que funciona e não se sentir sobrecarregado e consumida pelo trabalho, porque o nosso trabalho é um trabalho que exige bastante da gente, né, cognitivamente. Então eu acho que assim, é o limiar. Claro. É um bom nome. Eu tô numa fase que eu preciso correr atrás, eu tô 100% dedicada à minha carreira, eu quero mesmo, tá? Beleza, vai lá e faz. Agora, eu, por exemplo, o ano passado, eu tava numa fase nômade, né? Eu tava viajando pelo Brasil e mantendo meu consultório. Então, eu escolhi trabalhar menos, eu escolhi ter dias livres, né? Eu ainda tô nesse movimento agora de quinta-feira, eu não marco nada, né? Quinta-feira é o meu dia. Por quê? Porque agora eu tô morando... Hoje especificamente, eu tô em Sorocaba, mas eu tô atualmente morando em Maceió, né? E Maceió é super turístico. Então, se eu deixar pra ir pra praia em Maceió no final de semana, eu não consigo fazer nada. Se eu deixar pra conhecer as cidades, fazer os passeios turísticos, coisas no final de semana, é muito difícil. Então, eu escolhi por mim mesma que quinta-feira é o meu dia, né? E quinta-feira, né? Quinta-feira é o meu dia que eu não tenho compromisso fora, porque se eu quiser ir pra praia, eu vou. Se eu quiser ir fazer um passeio turístico, eu vou. Eu quero conhecer minha cidade, quero conhecer a região que eu moro, quero entender, né, o movimento de onde eu tô. E eu posso fazer essa escolha porque eu tenho segurança, né? Então Nossa, com certeza. É uma coisa muito tranquila, assim. Você começa a poder viver a vida do jeito que você quiser, né? Eu acho que isso é muito legal. Você pode fazer a configuração que você quiser, você monta a partir do momento que você entende. Então, por exemplo, antigamente eu era a pessoa que gostava mais de trabalhar à noite. Hoje em dia eu não sou, mas se eu quisesse,
Eu poderia, né? De manhã eu não trabalho, vou fazer uma caminhada na praia, tomar minha água de coco, ficar de boa, e eu vou atender da tarde para noite. Eu poderia, porque eu Uhum. consigo ter essa flexibilidade, eu consigo fazer as pessoas. Quando eu tenho essa segurança, eu consigo determinar, olha, o meu horário é esse aqui, né? Tipo, nossa, eu tô Sim. precisando tanto de um E você paciente de novo, e consegue. a pessoa aparece no horário aleatório, querendo pagar tudo, e aí você aceita porque você não quer perder o dinheiro. Eu não tenho essa Uhum. preocupação mais, porque eu sei aonde eu posso mexer para Com vir o certeza. cliente que eu quero, que vai me pagar tudo, vai trabalhar comigo no horário que eu tenho para ele, né? Tem. Então E tem é uma muito questão de, seguro. inclusive, das configurações mesmo. Você fala assim, bom, não, olha, normalmente as pessoas que moram, você que atende o público internacional, as pessoas que moram nessa região normalmente dão preferência para esse fuso horário. E é nessa faixa de fuso horário que eu tenho vaga. Então é nesse Exato, lugar que eu vou isso. focar. Né? E uma Você tem coisa que eu fiz no um final também. controle. No final da minha campanha, eu estava com alguns horários disponíveis, mais no período da manhã. Então tinha alguns Uhum. lugares que eram incompatíveis. Daí eu fui lá, mexi na minha campanha, tirei os horários, os lugares que estavam vindo horários muito incompatíveis, né, Uhum. com os meus. E aí deu super certo, né? Porque daí começou a vir só Sim. gente que eu sabia que ia bater com os meus horários. Aí é mais fácil de fechar a agenda. Isso é muito legal. Sim, e acho que tem uma coisa que é específica dessa modalidade online, né? Que o marketing digital já faz isso, que você consiga acessar pessoas que não necessariamente estão na mesma cidade ou no mesmo lugar que você. Uhum. Mas específico dessa modalidade online, quando você tem um consultório físico, não dá para fazer isso, que é você não precisar ficar num lugar só. Né? Porque eu lembro quando eu estava, sei lá, na faculdade, as pessoas falando, não, porque você precisa construir o nome do seu consultório, você precisa pensar a região aonde o seu consultório vai estar, quem vão ser as pessoas que atuam ali perto, quem é o médico que está no mesmo prédio que você, que vai te encaminhar os pacientes, etc. E eu acho que hoje, né, especialmente com o marketing certeiro, de rede de pesquisa, a gente consegue romper muito isso. E assim, se eu precisar mudar de cidade, mesmo atendendo no presencial, isso não é mais um problema. Exato, isso é muito bom, né? Tipo, você não tem mais esse problema. Você consegue pegar as pessoas ali específicas da região que você tá com uma certa tranquilidade também. Então é bem isso. Imagina, você constrói o nome do seu consultório e aí de repente acontece alguma coisa, você precisa mudar de cidade e ir, né? Eu vou abandonar o outro sonho de ir para outra cidade, o nome desse consultório que fica e tal. Realmente, eu acho que a gente está num momento, né? Eu acho que nunca os psicólogos tiveram tanta possibilidade de viver bem de psicologia como a gente tem hoje, né? Sabendo usar bem as ferramentas que a gente tem disponíveis, sabendo bem como conduzir o consultório, a gente pode ter sucesso no online, no presencial, em qualquer canto, né, do país, de outros lugares, porque você simplesmente consegue, né, levar as pessoas onde é você. Isso é muito bom. Sim, sim, faz essa conexão, né? Quem tá procurando o que você pode oferecer e quem tá com a vaga e deu um Exato, match. exato. É muito bom, muito legal. Inclusive, foi essa uma das. Essa amiga que eu falei que eu comentei, ela tem um Hum, consultório físico, né? Que ela faz as terapias e tal. uhum, Então, imagina, bem posicionado dentro de São Paulo. Então, para ela é uhum. muito mais fácil também, né? Coloca ali na região que ela tá e vem todo mundo para lá. É bem mais simples. Sim, é só uma questão de saber alinhar ali as configurações que Exato, tudo funciona, né? sim. Com certeza. E eu acho que Joyce, a gente vai chegando. hum. Diga, pode Não, eu ia concluir. falar, e mais uma vez é a segurança, né? Que a gente tem Sim. na nossa profissão, uma profissão de profissionais liberais, em que é tão difícil você ter estabilidade, você ter segurança para, né, conduzir o seu negócio. Então, eu acho que é uma oportunidade única, assim, né? Pelo menos de tudo que a gente já viveu e já viu na história, né, da psicologia, eu acho que a gente está no melhor momento. Se você encontrar essa ferramenta, souber usar, né, a mágica, como eu falei, acontece. E, Uhum. eu fico muito feliz, assim, porque eu realmente vejo tanto de gente que se perde no caminho, não consegue, desiste, né? Então, essa foi uma das coisas também que eu priorizei muito, assim, falar para vocês, olha, contem comigo, porque eu fico muito feliz em ajudar a comunidade de psicólogos, assim, também. Tipo, vamos lá, gente, vamos todo mundo Uhum. viver de psicologia, vamos todo mundo
né, ter um consultório que funciona, porque tem muita tem gente espaço. aí, tem lugar para todo mundo, né? Tem. E acho que o início desse projeto foi muito parecido com o que você viveu quando você estava no final das 2 semanas ali, quando você começou a encaminhar. Porque foi isso, assim, né? Eu num período muito rápido, fechei a agenda, e aí a Ellen era minha parceira, e aí comecei a encaminhar, e também num período muito rápido já não tinha mais horários disponíveis, e aí a gente começou a falar para as outras pessoas, falou, cara, não, né? O que a gente faz com isso? Porque as pessoas chegam até nós, e tem um monte de gente que tá com a agenda aberta, mas não parece que não se encontram, né? Exato. E fica esse mito de que, não tem ninguém procurando, não tem ninguém, e tem muita gente. Tem muita gente. Eu tô com a agenda fechada, as pessoas continuam me procurando. E de vários países do mundo. Então tem muita gente. Eu encaminhei para muitos amigos meus. Então, assim, tem muita gente. As pessoas já estão, nossa, Joyce mão de ouro. Vai encaminhando. Eu vou contar uma coisa que eu fiz. Tem uma brincadeira que surgiu com o meu namorado, que as pessoas não sabiam, ele ajuda muita gente da comunidade, né, da profissional dele. E as pessoas não sabiam como agradecer. E aí começaram, eu não sei como te agradecer. Eu não sei de onde ele tirou lá. Um dia ele brincou e falou pra mim, me manda um Shandong, né? E aí ele começou a receber. E dessa vez eu fiz isso, né? Fiz isso com os meus amigos. Falei assim, então, aí eu falei pra ele assim, me manda um Shandong que tá tudo certo. E realmente, no final do ano a gente fez o encontro da supervisão, eu ganhei. Fiz festas no final de ano, tomando Shandong, né? Porque celebrando, tipo, esse movimento, né? De compartilhar o que a gente ganha, o que a gente consegue. Realmente, assim, foi muito legal, muito divertido poder celebrar, assim, com as pessoas, sabe? Tipo, estamos tendo sucesso, estou tendo sucesso, meu sucesso está sendo transbordado para vocês também, estou ajudando, estou contribuindo. Então foi muito divertido, foi muito legal, assim, foi um momento muito especial, foi muito divertido. Que legal, que legal. Joyce, a gente está chegando no final da live e eu queria te pedir para dar uma dica, assim, porque tem muitas pessoas que às vezes, e acho que isso é um movimento até saudável, né, da gente ficar com receio, você fala, putz, eu vi alguma coisa que não é na internet, não é necessariamente de confiança, será que é confiável, será que não é? Ou, será que eu vou dar conta? Né? E acho que você que já passou pelo percurso e aí já está um tempinho com as coisas bem estruturadas, o que você diria para essas pessoas? Assim, qual a dica? Eu acho que a gente fica mesmo receoso, né? Eu fiquei um pouco preocupada, assim, também. Falei, já investi tanto em tanta coisa, vou investir de novo, né? Mas eu acho que para esse ano foi o melhor investimento mesmo que eu fiz na minha carreira, né? Nos últimos tempos. Todo o conhecimento que eu tive, investimento em marketing também foi bom, mas eu acho que foi, né? O que fechou, assim, para mim. Eu acho que foi realmente o melhor investimento para minha carreira. Eu acho que para quem tá querendo dar um rumo na carreira, é a chave que vai abrir as portas que você espera. Eu acho que para quem está querendo começar uma carreira, é um investimento que vale muito mais do que qualquer investimento em conhecimento científico, né? De como ser psicólogo. Eu acho que você fazendo esse curso, você vai ter dinheiro para fazer a pós-graduação que você sonhar, né? As que você quiser. Assim, com segurança, com tranquilidade, com confiança. Então, eu acho que isso vale muito mais a pena também do que qualquer outro tipo de investimento em outras coisas, né? E acho que dar conta a gente dá. As meninas sabem que a minha mentoria foi turbulenta, eu tive que adiar várias vezes os encontros, eu tive vários problemas, porque eu estava nômade, então eu ficava viajando, e tive ocorrências e problemas de perrengues de viagem no meio do caminho, que faziam eu ter que adiar, justamente por querer ter uma dedicação mesmo com o trabalho, poder corresponder mesmo à dedicação que as meninas tinham com o trabalho também. Então, isso para mim era importante. Então, eu não queria fazer minha boca, eu queria fazer com tudo, porque eu sabia que era realmente, né, a virada que eu precisava para minha carreira. Então, eu tinha muita dedicação. Foi turbulento, foi complicado nesse sentido, mas não por causa da mentoria, mas por causa de situações externas que estavam me atrapalhando em conseguir. E eu dei conta e eu tive um resultado excelente, acima daquilo que eu esperava, assim, mais rápido do que eu esperava. Então, às vezes, eu lembro que no começo, assim, quando começou a chegar assim, eu falava assim, meu Deus, por que eu terminei esse negócio antes, né?
que eu demorei tanto pra conseguir fechar isso aqui? Já podia estar com tudo isso resolvido. Então, eu acho que é nesse sentido, assim, as linhas é muito, como eu falei no começo, assim, é muito claro, é um conhecimento muito simplificado, que vocês pegam na mão, que vocês dão muitos modelos e muitas ideias. Então, assim, não tem nada mirabolante, não tem nada que alguém não seja capaz de executar, assim. Você terminou uma faculdade de psicologia, você com certeza faz todo esse processo. Eu acho que é até mais simples do que eu imaginava, né? No fim das contas. Vocês acompanham muito de perto, dão muito as mãos mesmo pra gente poder fazer cada passinho ali, caminhar, é tudo muito claro. Então não é difícil, não é tão desafiador assim. Eu acho que é possível de ser realizado. Mas eu acho que também é para quem realmente está disposto a fazer as coisas acontecerem, né? Porque mentoria é isso, mentoria não é você fazer para mim, né? Você fazer para mim é eu contratar uma agência, uma consultoria, Um serviço. né? Um serviço. A mentoria não, a mentoria é você me diz os passos e eu vou caminhar com as minhas pernas. Então, para quem está afim de caminhar na direção certa e chegar onde realmente precisa, eu acho que vocês têm realmente um mapa, né? Com o caminho exato, perfeito, para que tudo aconteça. Então, eu acho que é realmente um investimento de carreira que vale muito a pena. E eu acho que é isso, eu acho que a dica é essa, assim, é estar dedicado, estar aberto e entender o processo, né? Porque o nome já é bastante descritivo, é consultório independente, não é cliente chegando, não é marketing, não sei o quê, entendeu? É consultório independente. E existe um processo para que você consiga construir o seu consultório independente. Existe um processo que você precisa para alcançar essa independência do seu consultório. Você precisa seguir cada um dos passos, eles não são sem sentido, eles são totalmente conectados. E eu tenho certeza absoluta que foi porque eu segui cada um dos passos, com as orientações que vocês me deram, que eu alcancei o resultado que eu alcancei, que eu vivo a realidade que eu vivo hoje. Não foi porque, não dá para ser um pedaço só, entende? Eu acho que o marketing é bom, é importante, mas entender todo o processo de como conduzir esse consultório para que ele realmente se torne independente, para que você seja uma profissional independente e realizada, precisa do passo a passo. Eu não tiraria nenhuma etapa de tudo que eu tive que viver e aprender com vocês. Eu acho que não dá para encurtar o caminho, entende? E vocês já encurtaram, tipo, absurdamente esse caminho. Então, já é o mais encurtado que dá para ser, entendeu? Já é o atalho. Não tente fazer um atalho no atalho. Eu acho que cada passo, né? Então é isso, entender o processo, acompanhar cada passo e fazer, né, passo a passo, porque vocês entendem como as coisas funcionam, vocês sabem qual é o processo, vocês sabem que essa etapa tem que ser antes da outra, que não adianta a gente querer queimar etapa, não adianta a gente querer passar na frente, fazer uma coisa antes da outra. Tem um porquê de cada coisa ser feita como é feita, de cada pedacinho estar naquele determinado lugar. E no final das contas, o resultado é maravilhoso. Gente, é igual fazer bolo, né? Não adianta você fazer ao contrário. Você segue a receita, que o bolo vai ficar bom. E aí vai ser maravilhoso o resultado. Então é isso. Eu acho que entender, eu acho que e aceitar, né? Porque eu acho que a mentoria é isso. É se colocar no lugar do aprendiz, né? Seguir as orientações, executar. Né? E eu já tinha 3 anos de estudando marketing, eu já tinha tentado fazer várias coisas por mim mesma, eu já tinha um monte de coisa que eu aprendi, mas eu me coloquei na cadeirinha do aprendiz, eu escutei tudo que vocês disseram, tinha várias coisas que eu já tinha noção e já entendia, mas vocês trouxeram pontos de vista diferentes, que ajudaram a complementar, enriquecer o aprendizado que eu já tinha, então eu não negligenciei nada. Eu vivi cada etapa do processo com vocês, o jeitinho que vocês me orientaram, e é por isso que eu tive esses resultados ótimos. Não foi milagre, não foi nada do além. Não, teve trabalho. Apesar de eu chamar de mágica, né? Existe um passo a passo para fazer a mágica. Né? A mágica acontece se a gente fizer cada etapa de uma forma correta. Então, eu acho que é isso, assim, essa dedicação de entender o processo e de se colocar no lugar de aprendiz. Com certeza. Com certeza. Joyce, eu queria muito agradecer você, né? Eu vi que tem algumas pessoas falando, não, quero saber como é que funciona, etc. A gente fez algumas mudanças e as nossas mentorias, elas são em turma, né? E atualmente as turmas, elas estão fechadas, porque a gente está concluindo a última turma, e, né, não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, de novo a questão da qualidade.
Mas a gente vai na semana que vem fazer um evento gratuito, então para quem estiver assistindo e quiser participar e quiser saber mais, a gente vai detalhar um pouco mais sobre qual que é esse mapa, quais que são os pilares, quais que são as coisas fundamentais que a gente precisa, que precisa ter o passo a passo mesmo, não tem como fugir. Se inscreve lá na bio, o link tá lá, e aí a gente vai dar mais informações e mais coisas de como está funcionando tudo. Joyce, é um prazer. Não, Um prazer eu amo enorme. estar Você aqui, é um prazer para mim também. Foi uma aluna, assim, que, olha, assim, por mais dos percalços, por mais das coisas, quando você vinha, você fala, não, eu vi tudo de novo, eu olhei, olha, eu tô com essa dúvida, como que eu faço, que detalhe, o que você acha melhor? Será que eu deixo assim? Será que eu deixo assado? E eu acho que é isso, assim, eu e a Ellen, a gente adora ver com que as pessoas se tornem autônomas, independentes, construam seus consultórios, e a gente vê muito claramente que quando quem tá afim, isso acontece. Sim, o resultado vem, mas é isso, é dedicação, né? Vocês não vão fazer por nós, né? Se alguém aqui tá esperando que vocês façam alguma coisa por eles, é entender isso, assim. Acho que já não é para você que acha que alguém vai fazer alguma coisa para você. É para você que tá afim de se dedicar num processo que é seguro, que funciona e que eu tenho certeza, eu falo sem dúvida nenhuma, invariavelmente vai mudar a sua carreira, vai mudar o jeito que você encara o seu consultório e vai mudar a sua vida, né? Porque mudou a nossa carreira, a gente consegue mudar várias outras coisas juntos. Nossa, com certeza. E é isso, né? E uma vez feito, tá pago. Depois é só mudar um clique aqui, um clique ali, É muito fácil, é ajustar e que eu tá falo. feito. São uns 3 cliques e, né, eu fecho minha agenda de novo. Então é muito seguro, é muito tranquilo. E é isso que eu quero dizer para as pessoas, assim. É seguro, pode confiar. Se você tá com medo, se você tá preocupado, né? É um caminho muito seguro, que funciona, que não tenho dúvida que quem entra, né, sabe o resultado que alcança, quem realmente entra com dedicação vai chegar lá, vai viver essa vida dos sonhos que eu posso dizer que eu vivo hoje. Hoje eu vivo a vida dos meus sonhos, na minha carreira, no meu consultório e na minha vida pessoal, porque isso tudo, né, me possibilitou poder fazer as escolhas do jeito que eu quis, ser dona do meu tempo, né? Que é uma coisa que é tão difícil hoje em dia. Então, assim, sem medo, galera. Quem tiver com dúvida, vai, confia, porque eu não tenho dúvida que vale a pena e foi a melhor escolha que eu fiz, assim. Uma das melhores escolhas que eu fiz em todos esses anos da minha carreira foi essa, assim. É uma coisa que, assim, sabe? Era tudo que eu queria. Eu esperava tanto por isso, de repente eu achei. Então, pra mim é muito precioso, assim. Tipo, era tudo que eu queria, era tudo que eu precisava. E eu falo mesmo pra todo mundo e falo pra vocês sempre. Pode contar comigo, precisar do meu depoimento, eu na live, eu no curso, eu em qualquer lugar. Pode contar comigo que eu vou lá, eu falo, eu faço, porque mudou minha vida. E eu mando pra todo mundo que eu conheço que é profissional, né? Liberar a hora da saúde ou qualquer coisa assim. Eu falo, gente, olha, isso aqui é o caminho. Essa aqui, elas têm a mágica, vai lá aprender com elas. Ai, uma delícia compartilhar com você e poder compartilhar com as outras pessoas. Agradecer mais uma vez. Enfim, aproveite Sorocaba enquanto ainda não volta pro calor de Maceió. Depois de amanhã já tô voltando. Pois bem. E, enfim, uma boa noite para todo mundo que acompanhou. Quem quer saber mais, a jornada do marketing vai acontecer na semana que vem. Se inscrevam, é um evento gratuito ao vivo e a gente está por aqui. É isso. Um beijo, Joyce. gente. Maravilhoso estar com vocês. Tchau. Tchau.